Bem-vindos ao canal da Gamer Ninja. Hoje a gente vai falar dele, o Gamer Ninja Shuriken, um SSD SATA 3 e é um ótimo SSD para você que está procurando custo-benefício. Bora lá então! Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer vários vídeos mostrando o quê? Mostrando produtos da Gamer Ninja para você, beleza? Sempre vai ter vídeo dos lançamentos e de todos os produtos da Gamer Ninja para você saber o que ela vai te entregar, fechou? E hoje a gente vai falar disso mesmo, do SSD Gamer Ninja Shuriken, que está disponível em 3 tamanhos diferentes: 240, 480 e 1 TB. Obviamente, todos têm o mesmo formatinho, do lado de fora são todos iguais, 2.5 polegadas, aquele tamanho padrão de SSD SATA 3 de 2.5 polegadas, né? Tudo bonitinho. Ele tem ali velocidades normais de SATA, sendo 500 de leitura e 400 MB por segundo de gravação. E, como você já deve saber, memória do seu SSD é uma memória flash, não é uma memória do disco rígido que nem você encontra em HDs, né? É uma memória flash de uma marca de altíssima qualidade, memória da Hynix, uma marca renomada dentro desse universo de memória de armazenamento, fechou? E outra informação muito importante, que ele é o SATA 3, que é mais conhecido também como 6 GB. Lembrando que 6 GB seria 6 GB por segundo e 6 GB não é a mesma coisa do que 6 GB. 6 GB por segundo seria 6 GB por segundo. Já 6 GB por segundo, muda de bits para bytes, ele na verdade é 750 MB. Mas lembrando que essa é só a denominação dele, 6 GB por segundo. Ele na verdade ele tem a velocidade de 500 MB por segundo de leitura, 400 de gravação, como eu já falei para você. E o que eu digo para você? Para que você precisa de um SSD de 240, 480 e 1 TB? Você vai usar eles para o seu sistema operacional principalmente. Por quê? O seu sistema operacional, vamos falar aqui da 90% da galera que está vendo esse vídeo vai ter um PC com Windows, né? O seu sistema operacional Windows 10, Windows 11 é feito para rodar dentro de um desses carinhas, dentro de um SSD. Nesse caso eu estou mostrando para vocês, obviamente, um SSD SATA 3, mas obviamente também pode ser um SSD NVMe. O sistema operacional Windows 10 e Windows 11 são feitos para você rodar dentro de um SSD pela sua leitura e gravação bem mais rápidas comparando com um HD. Ele é feito para rodar bem melhor, eu digo bem melhor mesmo, quando ele está em uma memória flash, fechou? E também, como você já consegue ver em alguns jogos atuais lançados em 2023 e até 2022, eles já estão dizendo que o recomendado é que seu jogo esteja sim em um SSD. Mas o bom disso é que os SSDs estão caindo de preço, então não é tão inviável você deixar um SSD grande com seus vários jogos sem ter que ficar desinstalando e instalando por ter um SSD pequeno. Atualmente, os HDs sim são mais baratos do que os SSDs ainda. Mas se eu fosse montar um computador atualmente, a gente teria algumas opções. Por exemplo, um SSD menor de 120, 240 GB e daí o HD de 1, 2 TB para os seus arquivos. Ia dar, eu não lembro certinho o preço, mas ia dar um certo preço. Agora, se ao invés de a gente pegar esse um SSD e um HD, a gente pegasse um SSD grandão, ia dar um preço minimamente maior do que o outro combo. Então, eu não vejo mais razão de você que não precisa de armazenamento muito grande não ir em apenas um PC com SSD. E agora que você já sabe como que é esse garotinho aqui, a gente vai ver os testes dele mesmo, teste de velocidade, teste de gravação nos 3 modelos que a gente tem aqui para você não perder nadinha deles, fechou? Ambos passaram fácil da leitura de 500 megas e dá uma olhada nessas velocidades de gravações, mais de 100 megas de velocidade a mais do que o anunciado. Esses 4 testes, cada um tem uma função específica. O primeiro é para simular arquivos grandes como filmes e arquivos comprimidos. O segundo é para simular a mesma coisa que o primeiro, mas apenas em uma fila só. O terceiro simula basicamente aquela pré-visualização de vídeos, como thumbnails. O quarto teste seria para ler, copiar e mover arquivos menores individuais. E eu vou te mostrar aqui nesse nosso PCzão onde você vai instalar um SSD desse e o que você vai fazer com ele, beleza? Esse PCzão aqui não vai estar assim tão arrumado, mas vai dar o gasto para o que a gente vai ver aqui, beleza? Onde você vai instalar um SSD desse em um gabinete como esse daqui. Tem 2 opções na verdade. Aqui
não dá pra ver direito, mas tem aqui a baía de HDs. Tá vendo que tem? É maior do que isso daqui. Não vai caber certinho. Mas ele tem aqui tem uma entrada nesse parafuso aqui, ó, que fica nas laterais do SSD, e também tem outra entrada aqui que fica na parte de baixo. Você consegue parafusar em qualquer um dos lados, no caso. Você consegue colocar na parte de cima ali e parafusar sem problema nenhum nesses dois buraquinhos. Como o SSD é bem levinho, isso você tem que lembrar, não precisa se assustar, SSD é leve mesmo, você consegue só parafusar de dois lados sem ter que se preocupar com o peso. Daí, onde você vai encaixar? Esse daqui é um SSD SATA 3, então ele vai vir com duas conexões ali para você fazer. Uma delas, a menorzinha, é pro cabo SATA 3, que vai sair daqui e para sua placa-mãe, que normalmente vai ficar o cabo na parte da frente da sua placa-mãe. O cabinho que normalmente vem com sua placa-mãe mesmo. Normalmente o SSD, você só vai receber ele mesmo, sem parafuso, sem nada. Os parafusos do SSD e os parafusos e o cabo SATA, ele vai vir junto com a sua placa-mãe ou junto com o seu gabinete, nesse caso, os parafusos. Agora o outro, que é uma conexão maior, é uma conexão também chamada de conexão SATA, que você vai conectar em um dos cabinhos da sua fonte. Ai, nossa, mas a minha fonte é mais nova, será que tem? Minha fonte é mais antiga, será que tem essa conexão? Sim, pode te dar absoluta certeza que todas as fontes que você vai encontrar que não sejam mais de 10, 15, 20 anos atrás, vai ter essa conexão SATA. Senão, cara, muito difícil você encontrar uma fonte que não tem uma conexão SATA para você colocar o seu SSD. Fora essa conexão aqui, essa é aonde você pode deixar. Aqui tem mais um lugar. Tá vendo essa partezinha aqui? Essa partezinha aqui é um lugar onde você pode encaixar o seu SSD. Você vai soltar essa parte aqui e daí tem os buraquinhos, você vai colocar ele nesse lado mesmo, deixar ele assim, ó, parafusar no outro lado e pronto. É um ótimo lugar para deixar o seu SSD, que todas as conexões ficam aqui no lado, eles só vão sair e ir para sua placa-mãe e para sua fonte. Super fácil de conectar. Quando você abrir ele, você vai ali, quando você abrir ele no computador, quando você estiver no Windows, por exemplo, ele não vai aparecer direto. Quando você pegar um SSD solto desse, um SSD novo desse, coloca lá, ele não vai aparecer direto. Você vai ter que ir na configuração do PC, na Computer Management, que é tipo a administração, a gerenciamento de computador, e daí lá vai ter um disco vazio e você vai ver que você vai criar uma nova letra para ele. Sabe ali, tipo o disco C do seu PC? Você vai criar uma nova letra para esse daqui, nomear ele e ele vai ficar bonitinho no seu Windows 10 ou no seu Windows 11. E, né, obviamente, isso daqui não é igual em um notebook, mas em vários notebooks você acha espaço para colocar um desses daqui, fechou? Então, espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo, que você tenha visto um pouquinho mais sobre o SSD Gamer Ninja Shuriken, beleza? Deixa o seu like aí embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar e se inscreve para não perder nenhum vídeo, que a gente sempre vai fazer uns vídeos bem legal mostrando aqui os produtos da Gamer Ninja, fechou? Até o próximo vídeo.